E o Corinthians confirmou 2 bilhões e 700 milhões de reais, só que em dívidas. Mesmo com propostas, o Corinthians não quis negociar o jovem atacante Kaique, a pedido do treinador Dorival Júnior, e após 3 dias de trabalhos, o elenco do Corinthians ganhou mais um dia de folga antes do próximo compromisso, que será contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre trabalhos e também descansos para os jogadores do Corinthians. O elenco do Timão concluiu ontem, sexta-feira, dia 11 de outubro, o terceiro dia de trabalhos visando o próximo compromisso, que será contra o Santos na quarta-feira, dia 15. Lembrando que o último compromisso do Timão foi no último sábado, dia 4 de outubro, quando vencemos o Mirassol na Neoquímica Arena, jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após essa partida, após essa vitória, os jogadores ganharam 3 dias de descanso. Descansos no domingo, dia 5, na segunda-feira, dia 6, também na terça-feira, dia 7, retornando aos trabalhos no dia 8. Aí tivemos uma sequência de 3 dias de trabalhos, a quarta-feira, a quinta-feira e ontem, sexta-feira, dia 10. Corinthians ontem que fez trabalhos, primeiramente os atletas fazendo trabalho da parte física na academia, depois aquecimento no gramado, e também o elenco realizou um trabalho de jogadas de infiltração de 10 contra 10 em campo reduzido, e depois deste momento Dorival comandou um exercício tático com estratégias para o clássico contra o Santos. Então, nesses 3 dias de trabalhos, ontem, sexta-feira, dia 11, foi o primeiro trabalho tático que o Dorival comandou, destacando que os jogadores como André Ramalho, Charles, o Rodrigo Garro e também o Carrilho estão no processo de transição, avançando, já fazendo alguns trabalhos esporádicos com o grupo, mas sem nenhum trabalho de embate. Depois dos treinos de ontem, os jogadores ganharam mais um dia livre. Hoje, sábado, dia 12, os atletas terão mais um dia de descanso, mais um dia livre para o retorno amanhã, domingo, dia 12, e aí até o encerramento dos trabalhos, que será na terça-feira, dia 14, já que quarta-feira, dia 15, tem jogo contra a equipe do Santos. A minha opinião quanto a esses 3 dias de trabalhos e hoje mais um dia de folga para o elenco é a seguinte: eu sempre vou falar para vocês na questão de aproveitar esses períodos livres, esses dias livres. Eu sempre falei a vocês que eu defendi o Corinthians fazer 2 trabalhos, pelo menos 2 vezes na semana, o que seriam trabalhos físicos de manhã e trabalhos táticos à tarde. Mas também, como eu sempre falo, eu confio no trabalho do Dorival, absolutamente, que é um Corinthians que ainda oscila. Ficamos vários jogos sem vencer, mais de 4 meses sem ganhar dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então a vitória na noite do último sábado acabou trazendo um grande alívio, e absolutamente que esses dias estão sendo mais leves, de dias mais tranquilos dentro do CT. Então o Dorival preferiu dividir, no caso, 7 dias para trabalhar. Ele dividiu em 2 períodos de 3 dias. Os 3 primeiros dias foram concluídos ontem, hoje é folga. Aí o Corinthians treinará amanhã domingo, na segunda-feira e também na terça, já que na quarta-feira tem jogo contra a equipe do Santos. Tomara que tudo dê certo, o André Ramalho, o Charles, o Garro e o Carrilho continuem evoluindo e de repente possam estar à disposição do Dorival para o jogo de quarta-feira. O caso do Carrilho eu acho difícil, agora o André Ramalho, o Charles e o Garro eu tenho confiança que estarão. E agora vamos falar sobre o atacante Kaique, jovem de apenas 21 anos que teve proposta. E mesmo o jogador ainda não ter se firmado na equipe principal, o Corinthians acabou barrando a saída dele. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians está em busca de receitas, o Corinthians necessita de trazer novo dinheiro. O Timão está com muitas dívidas, transfer buzz e tudo mais. Temos um transfer buzz confirmado, que é pela compra não paga do zagueiro Félix Torres. O Corinthians tem menos de um mês para se acertar em 45 milhões de reais com o Matias Rojas,
ou sofrerá outro transfer ban e outras dívidas do Garro, 24 milhões, do Maicon, quase 7 milhões, do Charles também, quase 7 milhões, Martinez, mais de 8 milhões. Então o Corinthians precisa de dinheiro, precisa atrair receitas. E absolutamente um dos principais fatores que fazem entrar bastante dinheiro no clube são vendas de atletas. O Corinthians que costuma fazer algumas vendas milionárias por ano, mas pelo menos teve um jogador que chegou proposta e o Timão acabou recusando. Pelas informações, o Corinthians decidiu segurar o meio atacante Kaique, de apenas 21 anos, nessa última janela de transferências. Pelas informações, um clube dos Emirados Árabes chegou a formalizar oferta por empréstimo, enquanto uma equipe da Ucrânia tentou a compra em definitivo do jogador, mas ambas as propostas foram recusadas pela diretoria do Corinthians. Então, mesmo precisando fazer caixa, o Corinthians manteve o Kaique, que é um jogador que tem muito apoio do Dorival Júnior e também do auxiliar o Lucas Silvestre. Destacando que o Kaique conseguiu ter uma sequência, ganhou oportunidades, teve 3 jogos como titular contra o Bahia, o Vasco e o Atlético Paranaense. Participou alguns minutos da vitória sobre o Fluminense, mas o jogador ainda não conseguiu se firmar entre os titulares, mas hoje é considerado à frente, por exemplo, do Thales Magno e também do Romero. A minha opinião quanto ao Corinthians ter segurado o atacante Kaique nessa última janela de transferências é a seguinte. Primeiramente, me surpreende pelo fato de ser um jogador que ainda não conseguiu se firmar na equipe titular e também pelo fato do Corinthians estar precisando de dinheiro e acabou barrando a saída do jogador. Para mim, são vários detalhes que podem ter acontecido. Dentre os principais, o atleta, por exemplo, não ter se empolgado em ir para o futebol árabe e também era uma proposta de empréstimo, pelo menos são essas as informações, aí não vale a pena para o clube, não chegaria nenhum dinheiro, a não ser que o Corinthians conseguisse bons valores pelo empréstimo. E essa proposta que chegou de compra de um clube da Ucrânia, eu acredito que foi uma proposta muito abaixo do que de repente terem valores que pudessem ajudar o Corinthians em toda essa situação financeira. Então, o Kaique ainda não se firmou, é um jogador que, ao meu ponto de vista, é muito talentoso. Kaique, que marcou o gol do título da Copinha de 2024 contra o Cruzeiro, um golaço. Eu ainda acredito na evolução do futebol do Kaique, mas é preciso também ele ter mais oportunidades. Teve algumas com o Dorival, para mim, às vezes que ele entrou, ele foi bem, só que acabou não conseguindo ter nenhuma sequência. Então, de repente, é por isso também que o treinador acabou sendo um dos principais responsáveis pela permanência do jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre valores bilionários. O Corinthians confirmou 2 bilhões e 700 milhões de reais. Mas, infelizmente, não estou falando de nenhum grande acordo. Infelizmente, não estou falando de muito dinheiro que está entrando no clube. E, na verdade, eu estou falando do Corinthians ter confirmado que as dívidas estão chegando a impressionantes 2,7 bilhões de reais. Sabemos que hoje as dívidas do Timão acabam atrapalhando e muito o dia a dia do clube. Contas básicas, Corinthians encontra muitas dificuldades para pagar e hoje estamos falando de um clube que infelizmente vem só aumentando as suas dívidas ao longo dos últimos anos. Corinthians que infelizmente já está com transfer ban na FIFA por inadimplência, não ter pago o Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres e agora tem que pagar 40 milhões de reais para poder voltar a extrair novos jogadores. Tem também o caso do Matias Rojas, que o Corinthians já foi condenado no CAS, tem menos de um mês para entrar em acordo com o jogador referente a 45 milhões, senão sofrerá outro transfer ban. Então é o Corinthians que as dívidas vão aumentando cada vez mais. E agora temos uma confirmação horrível para o clube. O Timão divulgou o balancete do mês de julho e revelou que a dívida total chegou a
inacreditáveis 2,7 bilhões de reais. É isso mesmo. 2 bilhões 700 milhões de reais as dívidas do Corinthians. Lembrando que 655 milhões de reais são correspondentes ao financiamento pela construção da Neoquímica Arena, dívida com a Caixa. O restante envolve impostos, empréstimos, pendências com outros clubes e direitos de imagem. Até julho, o Corinthians registrou um déficit de 103 milhões de reais, com previsão de encerrar 2025 com um déficit de quase 84 milhões de reais. O resultado operacional mostra déficit de 3 milhões, enquanto os juros pagos já somaram mais de 121 milhões de reais. O clube social, a sede social, segue no vermelho, aproximadamente 27 milhões de reais no negativo, mas o departamento de futebol apresentou um superávit de pouco mais de 13 milhões de reais. Lembrando que para tentar equilibrar as coisas, o presidente Osmar Stabile criou um comitê de planejamento estratégico e reestruturação financeira, que terá como missão reduzir as despesas e aumentar receitas, visando a sustentabilidade do timão. Então, o Corinthians já alcançou, na verdade, 2,7 bilhões de reais em dívidas. A minha opinião, quanto ao Corinthians já ter confirmado 2 bilhões e 700 milhões de reais só que em dívidas, é a seguinte: estamos falando de um Corinthians com toda a sua história centenária, o timão que completou nesse ano de 2025 115 anos de história. Só que esses quase 3 bilhões de dívidas, mas capitão, para 3 bilhões ainda faltam 300 milhões. E nesse ritmo que estamos indo, daqui quantos anos que o Corinthians vai aumentar as suas dívidas em mais 300 milhões? Essa dívida mesmo com agora a Liga Forte União, que virou dívida, 150 milhões surgiu da noite para o dia. Então, quantos mais 150 milhões de repente não vão surgir? Então, não estou exagerando aqui que o Corinthians já está com quase 3 bilhões de reais em dívidas. Para mim, agora vai rapidinho. Não estamos falando de 2 bilhões 700 milhões em 115 anos de história. Estamos falando de 2 bilhões 700 milhões em menos de 20 anos que o Corinthians atingiu. Hoje era para mim estar falando aqui para vocês pelo tamanho do Corinthians, principalmente por nós, os torcedores, que a fiel torcida, o torcedor corintiano é o maior patrimônio do clube. Se não fossem nós, torcedores, sinceramente a situação do clube hoje estaria, não sei nem dizer para vocês. É a fiel que vem carregando o clube nas costas. Era para estar falando aqui de dinheiro que o Corinthians iria receber, de repente das receitas dos últimos 2 anos. Não é exagero meu. Mas o que faltou? Fazer as coisas certas. Faltou a administração da forma correta. É o que eu sempre falo a vocês. Já passou da hora de dirigentes assumirem responsabilidades. Enquanto tomarem decisões erradas, forem embora e nada acontecer, vamos continuar assim. Infelizmente, são valores absurdos a quem já considera impagável. Cada vez mais a saída caminha para uma sociedade anônima do futebol. O pior, quanto mais as dívidas aumentam, menos valorização no mercado eu estou falando. Para nós corintianos, o Corinthians não tem preço. Quando alguém me fala de SAF, eu pergunto, quanto o Corinthians vale? Para nós, corintianos, não tem preço. Infelizmente, quase 3 bilhões de reais em dívidas nos últimos menos de 20 anos. E hoje, você encontra vários responsáveis. Só que, quantos deles assumirão as responsabilidades? Infelizmente, nesse ritmo que estamos, daqui a pouco chegaremos a 3 bilhões em dívidas.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam de hoje os jogadores terem mais um dia livre, mais um dia de descanso. E quanto ao Kaique, o Corinthians ter segurado o jogador, não ter emprestado e também não ter aceitado uma proposta de compra. O que vocês pensam disso? E sobre essa situação financeira caótica do Timão, dívidas chegando a 2 bilhões e 700 milhões de reais. O que vocês pensam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!